No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um tour pelo meu altar e explicar um pouquinho para vocês como foi o meu caminho de volta às práticas da bruxaria. Oi, eu sou a Amanda Carvalho. Eu sou espiritualista, universalista e bruxa. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um vídeo sobre o meu altar com as minhas coisas, mas antes queria sentar e conversar um pouquinho com vocês para contar como foi que eu voltei às minhas práticas na bruxaria. Mas antes de eu entrar no tema, eu quero pedir que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo e ative o sininho de notificações. Eu já pratico a bruxaria há bastante tempo, então eu sei que muitos de vocês aqui, por mais que para mim seja uma coisa comum, mas eu sei que muitos de vocês aqui no canal talvez não saibam muito bem o que é isso e tenham muitos estigmas em relação a esse assunto, ou até mesmo conceitos, pré-concebidos aí, principalmente influenciados pela mídia e pelos filmes de Hollywood. Para explicar bem brevemente para vocês do que se trata a bruxaria, na verdade, ela remonta muito antes do catolicismo. Hoje a gente tem a prática da bruxaria muito difundida através das religiões pagãs e neopagãs, mas nem todo bruxo é necessariamente um praticante de alguma religião pagã. Isso porque a bruxaria nada mais é que um ofício, é uma prática que envolve aí os elementos da natureza ou não, e também o contato com as energias, a manipulação energética para um fim específico, focando aí a sua intenção. Eu comecei através da Wicca, que é uma religião pagã que usa das práticas mágicas, então, portanto, eu era bruxa e Wicca. Hoje não sou mais wiccana, há muito tempo aí deixei de ser wiccana, mas eu, enfim, senti ainda a necessidade das conexões mágicas e da prática da bruxaria. Ao contrário do que vocês pensam, a bruxaria, assim como qualquer outra prática ou até mesmo religião, existem pessoas boas e más intencionadas, mas eu tento seguir os princípios da lei divina e para mim é extremamente importante que a minha prática não interfira no livre-arbítrio das pessoas e também não vá fazer mal a ninguém e nem a mim mesma. Eu sou o tipo de bruxa que gosto de me conectar com a natureza, usar dos elementos da natureza. Muitas bruxas que são bruxas ecológicas, que praticam a bruxaria natural ou a bruxaria verde, vão se identificar com isso, mas, como eu disse, vão ter várias vertentes da bruxaria e não necessariamente toda bruxa ela é religiosa. Porque a Wicca, por exemplo, que é uma religião neopagã, ela vai usar da bruxaria, da magia, como uma prática devocional, Mas a bruxaria por si só também é um ofício, então eu não sou vinculada a nenhuma religião, como eu já falei para vocês aqui no canal, porém, eu estava muito focada mais em desenvolver a minha mediunidade, em trabalhar os meus processos mediúnicos, E de uns tempos para cá, eu senti cada vez mais a necessidade e a vontade de me conectar com o meu altar. Provavelmente, vocês devem aí, quem me acompanha nas redes sociais já deve ter visto eu postando fotos do meu altar, eu colocando conteúdos do primeiro dia do mês para fazer o ritual da prosperidade com a canela. Mas eram práticas muito no sentido de agradecimento, de trabalhar ali com os elementos da natureza, mas eu estava muito focada em rituais de banimento e proteção e também de limpeza energética. Depois que eu comecei no meu tratamento a me conectar, meu tratamento espiritual, que eu faço uma terapia espiritualista, eu já contei isso aqui outras vezes no canal, eu comecei a sentir mais necessidade de me conectar com os meus mentores, E por ser uma pessoa não vinculada a nenhuma religião, por ser uma pessoa com uma mentalidade mais cosmológica, mais universalista, eu não me restringo a uma única frente de trabalho. Então eu resolvi unir as minhas práticas mágicas
junto com o trabalho que eu faço com os meus mentores, com os meus guias espirituais. Então, eu comecei a trabalhar, né, firmando velas. Eu sempre gostei muito de trabalhar com velas e eu comecei a firmar as minhas velas para os meus guardiões. Então, eu comecei usando a vela preta, a vela vermelha para trabalhar com eles. Depois, eu comecei a introduzir também a vela branca. Comecei a introduzir também orações específicas, agradecimentos específicos para me conectar com eles, pedindo coisas específicas para me auxiliar nos meus chakras, nas minhas energias, nos meus processos de desobsessão que eu estava passando na época, enfim. E tudo isso me fez perceber que não apenas os elementos, né, e também as deidades que eu havia aprendido, né, na Wicca, os mentores espirituais, os guardiões, cada um trabalha numa faixa frequencial diferente. Quem aqui já conhece, né, as religiões de matrizes africanas, quem já está acostumado a trabalhar com a Umbanda, por exemplo, já está bem acostumado e habituado a lidar com as energias dos pretos velhos, dos caboclos, marinheiros, pombagiras e etc. Que são, na verdade, os trabalhadores da linha de frente. Os Exus também entram nessa. Inclusive, o meu guardião me ajuda muito, muito, muito e eu sinto ele sempre perto de mim. Às vezes mais afastado, às vezes bem mais perto, mas eu sei que ele sempre está comigo, assim como a minha preta velha. E quem é espiritualista sabe que essas falanges, muitas vezes, né, principalmente a falange dos pretos velhos, assumem roupagens que são mais humanas para ficar mais fácil a interação com a gente, não chocar muito. Mas quem acompanha o trabalho de outros médiums aí na internet sabe que a falange dos pretos velhos, por exemplo, recebe muitos seres de outros planetas, né, seres extraterrenos que não necessariamente são pretos e velhos e ainda assim estão ali dentro da falange porque encontraram ali uma forma de oferecerem cura, tratamentos, direcionamentos para aqueles espíritos que estão precisando de ajuda. Esses seres, eles não se importam com créditos, eles não se importam com o nome. Nós aqui é que temos a necessidade, né, de rotular tudo, mas eles estão mais preocupados em executar o trabalho de amor e de caridade. E com isso em mente, então, eu pensei, poxa, não tem por que uma coisa, né, se excluir a outra. A bruxaria, a prática mágica com ética, com consciência e lucidez, ela se une perfeitamente a todas as outras vertentes da espiritualidade. Então eu meio que separei os meus trabalhos assim, eu tenho a minha conexão que eu gosto de fazer com os elementos e com os ciclos da natureza, que está bem próxima às práticas da bruxaria, né? E, claro, o meu enfoque hoje não é mais devocional, religioso, ele é muito mais no sentido de trabalhar as deidades como arquétipos para eu explorar o meu inconsciente, para eu explorar o meu autoconhecimento e meu sagrado feminino. E, obviamente, me conectar mais com Gaia, com a Mãe Terra, com a natureza, os elementos que estão dentro e fora de nós. Afinal de contas, né, o nosso corpo, ele é um pequeno planeta que reside em outro planeta, que por sua vez coexiste num outro sistema maior que é o sistema solar e assim sucessivamente. Então, se a gente consegue entender, né, esse mundinho dentro de nós, com certeza a gente consegue espelhar esses saberes, esses conhecimentos também para fora. E para me conectar com essa energia mais, digamos, densa quando eu falo aqui de densidade mesmo, materialidade, não de ruim, tá? Claro que os seres, pessoas, amigos que se enquadram mais nessa linha de frente, com certeza vão ser, né, os meus guardiões, as minhas guardiãs, os meus mentores que estão ali mais na linha de frente. E aí, é claro que a estrela de 5 pontas, né, o pentagrama, não tem só os 4 elementos, mas tem o 5º elemento, que é o éter, né? Então, para trabalhar essa energia mais sutil, que é o éter, aí eu introduzo os trabalhos com os mentores que estão mais sutilizados, os meus, digamos, amigos espirituais, porque para mim todos eles são meus irmãos e amigos, que estão vibrando em faixas mais altas,
Aí é onde provavelmente eu tiro também algumas ou várias das canalizações que eu posto para vocês lá na outra rede social, no Instagram. Separando meu trabalho dessa forma, eu consigo trabalhar com tudo aquilo que me toca, sem excluir nada, né? Tem gente que vai achar que isso é errado, existem muitas regras que algumas pessoas gostam de estabelecer de como cada coisa deve ser trabalhada, mas eu quero deixar bem claro, antes de eu mostrar meu altar para vocês, que eu trabalho com uma espiritualidade livre, com uma espiritualidade consciente, não necessariamente seguindo regras específicas, mas trabalhando com aquilo que funciona para mim. Outra coisa também que eu quero dizer, né, aí você fala, mas para que necessariamente ter um altar, né? Você não poderia trabalhar isso indo na natureza ou trabalhando isso dentro de você mesma? Eu até poderia, inclusive muitas bruxas fazem isso. Saiba que até por questões financeiras, quando eu comecei, por exemplo, eu também não tinha condição de ficar comprando muitas coisas e muitas bruxas, né, ainda não têm. Então, nada te impede, na verdade, de você apenas usar você como instrumento. A única questão, né, que com a prática você vai percebendo é que tudo gera energia. Então, os símbolos, primeiro que os símbolos, eles carregam uma certa energia. Então, quando você vai fazer uma prática ritual, por exemplo, ao invés de você ser a única bateria ali do processo ritualístico, você tem outros instrumentos que vão ajudar a dar uma potencialidade, uma carga energética no trabalho que você quer fazer, seja de meditação, de conexão, de cura e de limpeza, né? E se você não tem esses instrumentos, então você tem que doar a sua energia para sustentar esse processo. Então você pode acabar ficando muito cansada ao final do ritual, precisando de muito mais aterramento, alimento, enfim. E eu também sempre gosto de trabalhar com esse contato direto com esses símbolos e natureza, porque a gente, né, encarnado, é muito difícil a gente sustentar um estado de consciência focado nos nossos objetivos o tempo inteiro. Por exemplo, se essa semana eu resolvi, por exemplo, trabalhar com Hecate, que é uma deusa, né, conhecida como a Rainha das Bruxas, também a deusa do submundo, mas o arquétipo dela, ele vem trazer pra gente muito esse trabalho das nossas sombras, do nosso inconsciente, né? Aquilo que a gente não quer olhar, né? Aquele nosso submundo com os nossos traumas, as nossas dores, as nossas milhares de mortes, dentre tantas existências que a gente já teve. E se essa semana eu resolvi trabalhar com ela, né, e eu estabelecer que eu vou tentar ficar em conexão com ela toda semana para eu ir trazendo à tona essas questões do meu inconsciente, esse processo é muito mais fácil quando eu tenho algum símbolo ali, uma estatueta, uma imagem, algum símbolo, um sigilo que me remeta a essa energia, para que toda vez que eu passar sob determinado lugar na minha casa, como é o meu altar aqui no meu escritório, eu vou olhar para aquele símbolo e vou lembrar dela. Então a conexão fica mais fácil do que eu ficar o tempo todo me forçando a puxar e ancorar esse arquétipo sozinha, né? Essa é a diferença para mim, por exemplo, entre você usar as imagens e os símbolos como parte da sua ritualística e parte da sua espiritualidade, daquela visão que algumas pessoas têm sobre a adoração de imagens, né? Aqui eu não estou falando de você adorar uma imagem, eu estou dizendo que você vai usar a imagem como um gatilho para que toda vez que você olhar para aquele símbolo, aquilo te ancorar no processo que você está tentando ativar de uma forma mais fácil. Isso gera em você uma carga cognitiva menor, né? E não só isso, mas quando a gente está falando de ervas e cristais, aí já é um outro mundinho à parte, né? Porque os cristais e as ervas são organismos vivos também, embora muita gente vai falar que os minérios, né, não têm consciência, mas eles fazem parte de uma consciência coletiva que são os elementais da Terra, né? E o minério ele é um grande arquivo de memória cristalizada, na verdade, de muitas coisas, né? Eles estão aqui no planeta desde que o planeta existiu pela primeira vez. Então, é óbvio que
o conhecimento e sabedoria desses minérios como um grande inconsciente coletivo também traz muita sabedoria e muito conhecimento. E aí, no caso, é um conhecimento que, obviamente, você ter um cristal ali na sua mão para ativar esse poder faz muito mais sentido do que você tentar acessar isso sozinho na sua própria cabeça, entende? Então, bom, é isso.